Senhor esteja sobre nós. Vamos adorar o Senhor, vamos cultuar a Deus e vamos exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sejam todos bem-vindos e assim vamos louvar esse Deus amado, glorificado e exaltado seja Ele. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 93. Salmo 93. Pedir aos amados, aqueles que puderem se colocar de pé. Para podermos ler este salmo, salmo de número 93. Este salmo exalta o poder e a majestade de Deus. Os irmãos acompanhem a leitura deste salmo. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu clamor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ler juntos o versículo 1. Vamos todos juntos. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Amém. Glória a Deus. Este salmo e este verso exalta a majestade do Senhor, mas também fala do poder de Deus. O poder que criou, mas o poder que sustenta, que mantém todas as coisas. O nosso Deus não é apenas o Deus que criou todas as coisas, é também o Deus que sustenta todas as coisas. Ele mantém ainda o mundo de pé e todas as coisas pelo seu poder, pela tua majestade, pela tua soberania e pela tua graça e misericórdia. Ele continua sustentando todas as coisas. O nosso Deus não é apenas aquele que criou e nos abandonou. Ele criou e continua conosco. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é um Deus que está conduzindo a história segundo o seu propósito, porque Ele governa a história. Ele está no governo de todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que apenas criou todas as coisas, mas mantém todas as coisas sob os teus cuidados. Ele continua cuidando de nós. Assim, amados, nós devemos louvar o Senhor. Devemos louvar o Senhor porque Ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus, mantendo todas as coisas. Devemos louvar o Senhor porque é bom. Devemos louvar o Senhor porque só Ele devemos louvar e exaltar. Por isso vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos juntos como igreja do Senhor gastar todo o nosso tempo, investir todo o nosso tempo aqui, investir toda a nossa energia, toda a nossa concentração, depositar totalmente o nosso coração a louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Vamos ter esse momento realmente prazeroso para nós, mas acima de tudo, que glorifica o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos então e vamos orar? Feche seus olhos, esteja orando ao Senhor, peça a Ele que venha de fato aceitar o seu culto, esse momento que você está aqui, que nós estamos aqui, para cultuar esse Deus, para bendizer o Senhor. Se achegue à presença desse Deus. Reconheça também que somos pecadores. Confesse, se assim for necessário, e é claro que é necessário, confessarmos ao Senhor os nossos pecados. O verso 5 deste salmo diz: fidelíssimos são os teus testemunhos,
À tua casa convém a santidade. Uma das formas de nós buscarmos a santidade é confessar a Deus nossos pecados. Senhor, nos entregamos completamente ao Senhor nesse momento. Nada mais interessa para nós, Pai. Aquilo que vamos fazer amanhã, ou aquilo que vamos fazer daqui a pouco, ao sair daqui, aquilo que já fizemos durante toda a semana, ou aquilo que não conseguimos fazer durante a semana, talvez aquilo que nós não conseguimos fazer, nada disso importa agora, Pai. Nada disso importa agora. O que importa para nós agora, Pai, é estar na Tua presença, é cultuar o Senhor. Nossa prioridade agora, Senhor, e na nossa vida de um modo geral, em todos os momentos, é cultuar o Senhor, é fazer o melhor para Ti. Ó Deus, nada, ó Pai querido, pode substituir, ó Deus, o prazer de cultuar o Teu nome. Nada, Deus, é melhor do que nós sabermos que o nosso culto chega até o Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nada nos agrada mais, ó Pai querido, do que cantar louvores ao Teu nome, exaltar o Senhor, bendizer a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nada é melhor para nós, ó Pai querido, e nada nos faz tão bem, ó Pai querido, do que cultuar o Senhor. Nada nesta vida é melhor e maior do que saber que nós pertencemos a Ti. Nada nesta vida, Pai querido, substitui aquilo que o Teu Filho Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que foi a salvação. Nenhum prazer desta vida é maior, Deus, do que saber que nós já somos do Senhor, pertencemos a Ti, Pai. Deus, nada, nenhuma coisa terrena, nenhuma coisa deste mundo, Deus, substitui, Pai, a certeza do nosso coração de saber que nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ti, nós somos, ó Pai querido, povo do Senhor, comprados, remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, onde, Pai querido, o Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, apenas decidiu nos amar. Ah, Senhor, não há nada de bom em nós, não havia nada que pudesse atrair o Senhor até nós, nada podia, Deus, atrair os Teus olhos sobre nós, nada, Deus, podia fazer o Senhor nos amar, assim como também nada que podemos fazer, ó Deus, ou que venhamos fazer, faz o Senhor nos amar mais, ou nos amar menos, porque o Senhor nos ama o suficiente. Bendito seja o Teu nome, Pai, porque o Teu amor é suficiente, Pai, porque o Teu amor é grandioso, porque o Teu amor cobre multidões de pecados. Na cruz do Calvário, os nossos pecados, ó Deus, foram todos eles perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós agora temos um relacionamento de intimidade com o Senhor, de intimidade, ó Deus, capaz, ó Pai querido, de nós aqui nesse momento agora, pela fé e pela certeza da Tua palavra, nos diz o Senhor, saber, ó Pai querido, que o Senhor está presente no nosso meio, que o Teu Santo Espírito está sobre nós, e que todos os atos deste culto, apesar de sermos pecadores e falhos, todos os atos deste culto serão aperfeiçoados em Cristo Jesus, e assim será aceito pelo Senhor. Ah, Deus, nós temos essa certeza, Pai. Nós temos essa certeza, ó Deus, de que apesar dos nossos pecados e apesar, ó Deus, daquilo que somos, pecadores, ó Pai, a nossa oração, o nosso louvor, o nosso culto chegue até o Teu trono, porque nós fazemos isso por meio de Cristo Jesus. Por isso, Deus,
nós nos aproximamos do Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, amados. Vamos olhar aqui a palavra do Senhor também no Salmo 62. Salmo de número 62. Eu quero fazer a leitura a partir do verso 7 do Salmo 62 até o verso 10 do Salmo 62. Salmo 62, do verso 7 até o verso 10, o texto diz: de Deus depende a minha salvação, e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Até aqui, amados. O salmista fala de nós confiarmos no Senhor, de depositarmos nele a nossa confiança. Ele fala e chama o povo a confiar no Senhor, e ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Em todo o tempo, amados, significa que em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos confiar no Senhor. Devemos confiar nele, porque nele não há variação, nem sombra de mudança. Deus continua sendo o mesmo. Devemos confiar nele porque ele é fiel, fidedigno, fidelíssimos são os teus preceitos. Ele é um Deus fiel, fiel a ele mesmo, fiel àquilo que ele mesmo preordenou, fiel porque ele é um Deus que não muda. E um dia ele resolveu entrar em aliança conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ele mesmo entrou em aliança conosco, enviando o sacrifício, o Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar. E agora nessa aliança ele mesmo mantém e sustenta essa aliança. E ele garante, a garantia é dele. A garantia não é nossa, a garantia é dele, de que ele mesmo vai nos conduzir até o dia glorioso da volta de Cristo, para então estarmos face a face com ele. Esse Deus merece toda a nossa confiança. Esse Deus é um Deus no qual nós depositamos completamente a nossa confiança nele. E assim, como expressão de confiança no Senhor, nós devemos cultuar ao Senhor, nós devemos adorar a Deus. Como expressão de confiança a esse Deus, nós podemos entregar completamente a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, a esse Deus. Como expressão de confiança a esse Deus, nós também podemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus, e porque nós confiamos em Deus, nós também somos fiéis e devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, amados, neste momento nós vamos louvar o Senhor, cantar cântico ao Senhor. E você que veio preparado para trazer os seus dízimos e as suas ofertas, quero pedir a você que você traga essa oferta. Você que veio preparado para trazer a oferta missionária, e hoje é o dia de nós também trazermos ao altar a oferta missionária. Nós temos ajudado, nós temos contribuído com a obra da nossa amada irmã Violeta, e ela tem sido realmente grata a Deus pela fidelidade, pela contribuição que nós temos dado, financeiramente também, é claro, por meio de oração. Então você que veio preparado, traga também os seus dízimos, suas ofertas e a sua oferta missionária, que você possa fazer isso.
E a você, querido e amado irmão, que não faz depositando no gasofilaço, mas você que faz por meio de Pix, você que faz por meio de transferência, você possa fazer isso também. Não, se não for aqui agora, que você faça depois, mas que você permaneça sendo fiel, como expressão de um cristão, de um servo que confia no seu Senhor. Vamos louvar o Senhor e vamos adorar a Deus, e você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
pedir ao pastor Wesley para fazer a oração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças nesta noite por esta oportunidade de nos reunirmos na tua casa para juntos cultuarmos aqui. Esta noite, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da tua casa, também, Senhor, para colaborarmos com a tua serva missionária Violeta, que está no Nepal, ó Pai. Senhor, nós somos privilegiados, Senhor, que podemos ser contribuintes com esta obra tão maravilhosa que o Senhor, através da tua serva e de todos aqueles que com ela em questão, tem operado naquele lugar. O teu nome tem sido pregado, vidas têm sido alcançadas, Senhor, jovens, adolescentes, crianças têm sido resgatados, ó Pai. E nós te louvamos por isso. Te pedimos, Senhor, que o valor que chegar para a tua serva seja de grande utilidade para ela, Senhor, empregar no trabalho, na causa a qual ela está ali trabalhando. Também, Senhor, queremos te pedir que o Senhor continue abençoando todos aqueles que com ela estão, a igreja, Senhor, ali no Nepal. Ó Deus, continue abençoando, Senhor, suprindo as necessidades, trazendo livramentos. Ó Deus, aquilo que eles têm apresentado como propósito, em benefício daquela obra, Senhor, tu és poderoso para concedê-los. Nós oramos, ó Pai, porque nós cremos no Senhor. Nós oramos porque cremos que toda a boa dádiva, ela procede do Senhor. Somente o Senhor é quem pode conceder, ó Pai. Por isso nós nos colocamos diante da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, também nesta noite, agora nós queremos te pedir que o Senhor venha receber, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, oferta missionária, como expressão, Senhor, da nossa gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, porque nós sabemos, ó Pai, que aquilo que nós trazemos à tua casa não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Antes o Senhor tem nos dado, antes o Senhor tem nos dado condições, ó Pai, para ofertarmos na tua casa. Por isso, Senhor, nós trazemos a tua casa com alegria no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a ti e te somos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. É preceito do Senhor, é uma ordenança de Deus, celebrarmos, louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Então vamos continuar celebrando o nosso Deus, louvando e exaltando o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos louvar agora o título Ele é exaltado. Nós sabemos que o nosso Deus é digno de ser exaltado. Vamos exaltar o nome dele nessa noite. Exaltado, exaltado no céu.
exaltar o nosso Deus. Esse louvor toca porque o nosso Senhor Jesus merece ser exaltado. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Por isso que nós nos rendemos a Ele. Glória a Deus, aleluia.
Jesus, glória a Deus. E através dele nós somos mantidos no caminho da salvação e da santificação. Que nós possamos adorar a Deus e agradecer pela presença do Espírito Santo em nossas
estar diante da tua presença. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Te agradecemos, meu Pai, por o Senhor ter nos trazido em paz e segurança para a tua casa, para te adorar e te servir, meu Pai, durante todo este tempo. Nesse momento nós pedimos que o Senhor possa abençoar a quem vai trazer a mensagem essa noite. Que ele possa, meu Pai, ser usado pelo Espírito do Senhor para que essa mensagem possa frutificar em nossos corações e nossas mentes. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Além de orar pelas crianças. Amém. Além de orar pelas crianças, vamos orar também por alguns irmãos e irmãs que estão enfermos, né? A Lusa, vamos estar orando por ela, vamos estar orando pela o Raí e também o Miguel e o Renato, né? Que também está meio doentinho lá. Mais alguém? Montel e também a Margarete, a mãe da Margarete e a Irmão também. para você mesmo, vamos orar pela Ana Paula, Aparecida e Solange. Amém. E mais desses irmãos estão enfermos, né? Vamos estar orando por eles. O irmão que veio ontem também. O Sandro, né? Está orando pelo Sandro e sua esposa Ivana, né? Amém. Senhor, nós queremos nessa hora, Pai, nós entramos em oração na Tua presença, intercedendo, ó Deus, por esses amados que nós acabamos de citar. Enfermidade física, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor a intervenção do Senhor sobre o quadro clínico de cada um, Deus. O Senhor conhece a necessidade, a enfermidade e a situação, ó Deus, que esses amados irmãos se encontram agora. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a eles agora, aqueles que não puderam estar aqui no culto nesta noite por causa dessa enfermidade. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor afogue os seus corações, console, ó Deus, a sua vida e traga, ó Deus, a cura para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, também pelos amados irmãos e irmãs que aqui estão, ó Deus, no culto e de certa forma, ó Deus, precisa também da intervenção do Senhor numa situação, ó Deus, de enfermidade, como a irmã Paula, ó Deus, que aqui está. Te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá, ó Deus, de encontro à tua filha, curando para a glória e louvor do teu nome. Oramos também, ó Deus, pelas crianças que estão aqui diante de nós e te pedimos, ó Pai, que o Senhor as abençoe em nome de Jesus. Usa, Pai, as professoras, ó Deus, para ministrar aos seus corações a tua palavra e que eles aprendam, ó Deus, a respeito do Senhor, para a glória e louvor do Senhor. Oramos também pela palavra que será pregada. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e aplique a tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso. Por meio do teu Santo Espírito, nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis subir as crianças, em nome de Jesus. Amados, nessa noite eu gostaria de pedir desculpa, permissão aqui à igreja, para que a gente eu não vou seguir aqui a exposição do Evangelho de João, como nós temos feito. Vou deixar o capítulo 10 ali
o varão mesmo, entendi. E eu quero trazer a palavra do Senhor em outro texto, da palavra do Senhor, que falou muito ao meu coração nessa semana, e eu espero que fale também ao coração da igreja, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, do livro de Neemias, no capítulo 6. Neemias, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Aliás, eu vou ler todo o capítulo 6, tá? Até o verso 19. E então os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, mesmo assentados, mas reverentemente, com reverência no coração. Neemias, no capítulo 6, e eu vou ler todo o capítulo 6. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-nos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Teu coração é que inventares. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá fizeram a juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã,
se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe falavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém. Que Deus fale no nosso coração, amados, e que Deus realmente, por meio do Espírito Santo, aplique a sua palavra a nós. Livro de Esdras e também de Neemias, na Bíblia judaica, é considerado um livro único e não se sabe bem os autores, ou quem são os autores humanos deste livro. A reforma espiritual do tempo, da sociedade e da família, que havia sido iniciado no tempo de Zorobabel, ainda não havia terminado. Esse é o contexto do livro de Esdras e também de Neemias. Muitos anos se passaram e o povo havia então retornado do cativeiro, do exílio. Porém, esse povo retorna do cativeiro e eles permanecem cabisbaixos, eles permanecem depressivos, eles permanecem sem ânimo para retomar a reconstrução de Jerusalém, que já havia sido completamente destruído, tanto o templo como a cidade e também os muros da cidade. Então Esdras e Neemias, eles são levantados pelo Senhor como instrumento de Deus, para então trazer essa palavra ou esse livro como um incentivo, incentivar o povo a retomar a reconstrução da cidade e a retomar então a reconstrução do templo, a reconstrução do muro e também a reconstrução da própria vida religiosa do povo de Deus. Porque no tempo do cativeiro o povo perdeu de fato o hábito de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus. Eles foram se perdendo nesse contexto, de forma que então eles retornam para Jerusalém. Eles não têm mais a intimidade com o Senhor, eles não têm mais o hábito de cultuar o Senhor, e eles permanecem ainda assim em opróbrio, em humilhação, como nós olhamos assim, lá no capítulo 1, né, quando Neemias recebe a notícia, ali por meio de Anani, né, ele diz: filho de Anani, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, e disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas completamente queimadas. Esse é o contexto então ali daquele texto, ou o contexto aqui que Neemias toma conhecimento e ele então se sente vocacionado, ele se sente chamado pelo Senhor. Ele não apenas toma conhecimento, como ele também se coloca como instrumento de Deus, para então trazer a reforma, ou ser instrumento de Deus na busca de uma reforma espiritual, de uma reforma social, de uma reforma de um modo geral ali na vida do povo. O reverendo Hernandes, fazendo um comentário sobre esse texto, ele vai dizer que o cristianismo bíblico não é de forma nenhuma um paraíso. E fazendo um contexto aqui com o texto da palavra do Senhor, ele vai dizer que nós não somos cristãos que vivemos de fato num tempo de férias. Nós somos cristãos que estamos envolvidos numa guerra, numa batalha. E essa batalha é, acima de tudo, espiritual. E o contexto aqui do texto do livro de Esdras e também Neemias é, sem dúvida nenhuma, um contexto de uma batalha espiritual, de uma luta tremenda, onde nós, como igreja do Senhor, tiramos bastante aprendizado dentro desse contexto de vida cristã que de fato nós devemos viver. Reverendo Hernandes ainda vai dizer que cristão só tira férias do céu quando
chegar no céu, aí sim é lugar de nós tirarmos férias, é lugar de descanso, não vai haver ali luta, não vai haver guerra, não vai haver sofrimento, não vai haver o diabo, não vai haver pecado, não vai haver nada disso. No céu não. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma luta a ser travada. Eu costumo dizer, amado irmão, que se você não entender que você está em oposição ao diabo, ao mundo e à carne, saiba que esses três estão em oposição a você. Principalmente o diabo. O diabo quer, todos os instantes, em todos os momentos, destruir a obra de Deus, ele quer paralisar a obra de Deus, ele quer fazer com que a obra de Deus seja paralisada na sua vida e na vida da igreja. E, olhando para as Escrituras, nós vamos compreender bem isso, que nós vivemos em uma guerra espiritual, quando nós olhamos para o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, o texto ali vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro vai dizer que há uma verdade sobre o diabo. E o diabo anda ao nosso derredor. O diabo anda ao derredor, tentando e procurando de fato uma brecha para então impedir ou tentar impedir a obra de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para Efésios, no capítulo 6, ali dos versos 10 a 19, o apóstolo Paulo faz a descrição de um soldado romano e ali ele apresenta as armas da nossa batalha, as armas da nossa luta. Ele apresenta ali a armadura de Deus e ele diz: revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para resistirmos o dia mau. Para resistirmos o dia mau. E ele vai falando das peças ali da armadura de um soldado romano, da couraça, do capacete, das sandálias, da espada. Tudo isso ele vai aplicando exatamente ao quê? As armas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer que as nossas armas não são carnais, e sim espirituais e poderosas em Deus para anular nós todos os sofismas, as artimanhas do diabo. Portanto, amados irmãos, nós estamos sim envolvidos numa guerra espiritual. Nós estamos sim envolvidos numa batalha espiritual. E nós temos um inimigo. E esse inimigo quer fazer de tudo para que a obra de Deus seja paralisada na sua vida e também na vida da igreja. E esse texto, queridos e amados irmãos, vai nos falar exatamente disso. Neemias já havia enfrentado vários inimigos. Até este momento, no texto que nós lemos, ele teve coragem de se aproximar do rei para então pedir carta de liberação. Ele foi ousado em se aproximar ali do rei para pedir a sua liberação e as suas recomendações para então ir até Jerusalém. Mas ele lidou dentro dessa construção de Jerusalém, ou dessa reconstrução, ele lidou com o desânimo do povo. O povo estava cabisbaixo, o povo estava depressivo, o povo estava não confiando mais em ninguém. Ele então lida com esse desânimo do povo, ele faz com que o povo reaja. O povo já estava paralisado há 140 anos. O povo ficou paralisado 140 anos. Então Neemias, ele empurra esse povo, ele é o líder que vai exatamente levantar esse povo. Ele lidou com a desorganização do povo, ele foi organizando o povo direitinho, cada um na sua área, cada um no seu lugar. Ele foi estabelecendo turnos e turnos de trabalho, ele foi estabelecendo lugares onde os levitas deveriam ficar, onde os sacerdotes deveriam ficar, onde os construtores deveriam ficar. Ele foi organizando, então ele foi um líder que organizou também o povo. Ele lidou com uma falta de estrutura da cidade, porque a cidade estava completamente destruída. Completamente destruída. Parecia que havia acontecido um terremoto.
mais ou menos assim, ali naquela cidade, na cidade de Jerusalém, tudo estava destruído. Ele foi organizando, edificando todas as coisas. No capítulo 4, nós vamos ver que ele lida também com o inimigo debochando dele, chamando eles de raposa, né, de raposinha, dizendo que, olha, esse muro vai cair, essa obra de Deus não vai para frente não, isso aí vai parar logo, vai acabar logo. Ele lida com esses deboches, escárnios dos inimigos. Aí no capítulo 5, Neemias também lida com problemas de ganância, problemas de usura. Os ricos da cidade emprestavam dinheiro aos pobres, mas eles emprestavam dinheiro buscando exatamente uns juros altos. Eles estavam extorquindo dos pobres, e os pobres estavam cada vez mais pobres, e os ricos cada vez mais ricos. Você conhece um contexto assim? Assim, amados irmãos, Neemias foi trabalhando, e finalmente a gente chega no capítulo 6. O texto que nós lemos. Neemias está caminhando para o final da restauração. Está chegando próximo do final da restauração de Jerusalém. As obras, no sentido físico, estavam assim, terminando, e era importante que terminasse então o templo, terminasse também os muros, tudo estava sendo completamente edificado. Você vê aí no versículo 1 que diz assim, ó, tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem e o Arábio, que os restos dos nossos inimigos, e eu tinha edificado o muro, ou seja, o muro já estava completamente edificado, ou seja, a proteção da cidade estava completamente quase terminada. Isso significa que os inimigos não iam ter mais brecha, não iam ter mais condições de invadir a cidade. Isso significa que os inimigos não iam ter mais como lutar contra a cidade de Jerusalém, não ia ter como destruir mais a cidade de Jerusalém, porque o muro estava quase terminado. Mas quase não é terminado. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. Então, amados, nós vamos entender que o texto aqui narrativo vai dizer que não havia nenhuma brecha no muro. Mas aí vem a questão. Até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ou seja, havia brechas. Havia lugar onde o inimigo poderia entrar. E é exatamente isso que o inimigo então espera. Eu vi uma ilustração uma certa vez de que o diabo estava procurando uma certa arma, ou uma certa arma mesmo, ali em alguns escombros, para quem sabe invadir ou tentar destruir uma família. E essa ilustração, o diabo estava então numa espécie de um galpão, onde havia ali muitas armas, e alguém estava oferecendo algumas armas para o diabo. E esse alguém então ofereceu uma picareta, o diabo não, é muito pesado. Aí ele foi oferecer uma enxada, não, é muito pesado. Aí ofereceu uma arma, não, é muito pesado. Uma foice, não vai dar, é muito chamativo. E então o diabo vê uma enxada desencavada, e ele então olha nessa enxada desencavada, tinha uma cunha de encavar a enxada solta. O diabo então pega aquela cunha e fala, essa é a arma que eu quero. E então o moço pergunta, mas uma cunha? É, porque onde tiver uma brecha, eu coloco a cunha, e a cunha vai entrando até que abre, destrói tudo. O diabo não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma brecha. Nós estamos numa guerra. E o diabo é astuto. Ele foi derrotado. Cristo pisou na cabeça da serpente, mas ele ainda continua atuando. E a operação dele é para tentar impedir a obra de Deus neste lugar, a obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na vida desta igreja. E é por isso, amados irmãos, que eu quero trazer para nós a reflexão em cima desse texto, dizendo, cuidado, o inimigo quer parar a obra de Deus na igreja. Cuidado,
O inimigo quer parar a obra de Deus na sua vida. E nós vamos olhar para esse texto e ver 3 estratégias do inimigo para tentar parar a obra de Deus na vida da igreja. Vamos olhar para o verso 2 até o verso 4 e entender, amados, que a primeira estratégia do inimigo é distração. A primeira estratégia do inimigo é distração. É distrair você. É tirar sua atenção. É tirar você do foco. É tirar você da direção. É tirar você do objetivo que você já traçou. É tirar você daquilo que você já colocou no seu coração, ou o próprio Deus colocou no seu coração. Ele quer te distrair. Veja comigo o texto, amado, do verso 2 até o verso 4. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer o mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cesaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, dei sempre a mesma resposta. O texto diz, amados, que Sanbalate e Gesem mandaram por 4 vezes mensageiros a Neemias, para encontrar com Neemias no vale de Ono. Onde era esse vale de Ono? O que é esse vale de Ono? É a cidade, ali está sendo armada uma cilada, porque o vale de Ono era sem dúvida nenhuma um lugar de distração, porque era distante de Samaria, distante de Jerusalém, distante de Jope, pelo menos uns 12 quilômetros, e também ficava distante de onde Neemias estava, a ponto que Neemias deveria gastar pelo menos uns 2 dias de viagem, e ao todo ele deveria gastar pelo menos uns 4 ou 5 dias nessa viagem até Ono. Essa cidade, Ono, ela é mais ou menos uma cidade neutra. E uma cidade neutra porque ela é uma cidade que muitos dos exilados, quando voltaram para Jerusalém, eles permaneceram ali. Eles não quiseram chegar para Jerusalém. Eles ficaram tão cansados de voltando que eles permaneceram ali. Então era uma cidade mais ou menos amistosa. Ela era amistosa do ponto de vista religioso, porque aceitava todas as religiões, todos os cultos, todos os deuses. Era um lugar onde todas as pessoas poderiam permanecer tranquilas, porque não havia ali resistência nenhuma. E qual é o objetivo deles nisso? O objetivo deles era, primeiro, que Neemias abandonasse a obra. E sabendo, amados irmãos, que quando o líder abandona a obra, o povo é uma presa fácil. O povo é uma presa fácil. Quando o líder sai da obra, o povo passa a ser uma presa fácil. A palavra do Senhor diz: destrói o pastor e as ovelhas serão dispersas. A primeira estratégia do inimigo aqui então é tirar Neemias da liderança, da obra, da construção. Mas mais do que isso, eles quiseram fazer com que Neemias também perdesse tempo na viagem de ida, na viagem de volta, e outra, gastasse energia na viagem de ida e na viagem de volta. Distraindo completamente o líder, fazendo com que ele gastasse energia em várias outras coisas. Mas ainda tem uma outra estratégia, e essa é a estratégia final. A estratégia final era dizer para o rei Artaxerxes que Neemias largou a obra e foi para Ono, para ali levantar, chamar o povo, arregimentar mais povo, para que ele então fosse consagrado e ordenado rei. E assim, amados, eles estariam então com as armas prontas para fazer com que Artaxerxes pudesse então destruir Neemias, matar Neemias e assim acabar com a obra. Porque nenhum rei, naquele contexto,
gostaria de ouvir, ou gosta de ouvir, ou estava disposto a ouvir que outro rei estava sendo levantado. E que outro rei haveria de surgir. Isso aconteceu com Herodes. Quando Herodes recebe a notícia de que um rei havia nascido, e o que Herodes faz? Herodes manda matar todas as crianças, nascidas ali naquele contexto, todos os meninos, nascidos naquele contexto, por quê? Porque ele não quer outro rei, ele é o rei único, e assim também ia acontecer aqui. Então Neemias estaria completamente vulnerável, estaria completamente fora do contexto, e estaria então usando ou gastando as suas energias em outras questões. Amados, se existe uma estratégia que o inimigo continua usando ainda hoje, com o objetivo de impedir a obra de Deus na igreja e a obra de Deus na sua vida, é a distração. Tantas coisas nos distraem, tantas coisas tiram a nossa atenção. Nós gastamos tempo demais em celular, nós gastamos tempo demais nas redes sociais, nós somos distraídos para tantas outras coisas, nós estamos distraindo a nossa atenção, gastando energia em tantas coisas. Nós somos levados, amados irmãos, a tantas questões, a debater tantas questões, nós gastamos energia em tantas coisas. Quando se fala da palavra de Deus, quando se fala da igreja, quando se fala do ministério, nós já estamos cansados. Nós estamos cansados. Estamos cansados para vir na escola dominical, nós estamos cansados para vir na reunião de oração, nós estamos cansados para fazer uma vigília, nós estamos cansados para oração, nós estamos cansados para tantas coisas, nós estamos cansados para o ministério, nós estamos cansados para ler a Bíblia em casa, nós estamos cansados para orar em casa, nós estamos cansados para fazer culto doméstico, nós estamos cansados para tantas coisas. Por quê? Porque nós gastamos energia demais em várias outras coisas. E às vezes a gente usa a desculpa do trabalho, eu trabalho demais. Não, o trabalho não nos cansa. O trabalho não nos cansa. O trabalho muitas vezes é fatigante, muitas vezes é exaustivo, muitas vezes traz de fato um cansaço em nós, mas o que realmente traz sobre nós peso é exatamente o que nós estamos distraídos. Nós somos uma igreja hoje, infelizmente, distraída das coisas do Senhor. Irmãos, o inimigo, ele cria, ele tem astúcia, e ele vai trazendo sobre nós coisas que nós vamos a cada dia mais sendo distraídos. Cada vez mais nós gastamos energia em várias outras coisas desta vida, e nós vamos permanecendo estáticos, sem crescimento espiritual, sem amadurecimento na fé. A gente vai ficando cada vez mais raquíticos espiritualmente falando. É hora de nós deixarmos de lado algumas distrações. É hora de nós dizermos como Neemias diz, aqui no verso 3: enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E Neemias ainda diz: 4 vezes o diabo foi sobre ele, 4 vezes eles enviaram mensageiro falando, desce, vamos lá para onde? Mas 4 vezes Neemias deu a mesma resposta. Sabe o que é isso? Prioridade. Sabe como nós combatemos as distrações? Com prioridade. Se Deus não for prioridade na sua vida, se Deus não for prioridade na nossa vida, nós seremos distraídos. Mas se Deus for prioridade na nossa vida, aquilo que você determinou, direcionou para a sua vida, você vai dizer, não posso descer, estou fazendo grande obra. A obra de Deus é grande. A obra de Deus é grandiosa. E Deus quer fazer uma grande obra em nós. Mas nós não podemos nos deixar ser distraídos.
Como eu disse, amados irmãos, o diabo já foi derrotado. O diabo já foi derrotado. Ele não tem autoridade sobre sua vida. Ele não tem poder sobre sua vida. Assim como ele não tinha poder sobre a vida de Cristo, mas ele tentou Cristo. E Cristo respondeu com uma mesma palavra: está escrito. Está escrito. Está escrito. Faça como Neemias. O diabo vier sobre você, quando as distrações vierem sobre sua vida, te tirar do foco, te tirar da direção, te tirar daquilo que você mesmo já colocou no seu coração, ou Deus colocou no seu coração, diga: estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. Não desça do muro. Não pare a construção. Continue construindo. Continue edificando. Porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Cuidado. O inimigo quer parar a obra de Deus na igreja. Também na sua vida. Primeiro, distraído. Segundo, intrigas. Veja, amados irmãos, o verso 5 até o versículo 9. O texto diz assim: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor o seguinte: entre as gentes se ouviu que Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias demonstrou persistência e resistiu à primeira investida do inimigo, de tentar distraí-lo para abandonar a obra de Deus. Mas os inimigos são persistentes e astutos, ele então muda a sua estratégia. Ele não mais agora vai tentar distraí-lo, mas ele vai lançar intrigas no meio do povo de Deus. Ele vai lançar intrigas no meio da cidade, ele vai lançar intrigas, ele vai lançar mentiras, ele vai trazer então situações, ou vai criar situações, colocando exatamente Neemias contra o rei, e também levantar no meio do povo, trazer no meio do povo pessoas que vão então tentar perseguir ou destruir a vida de Neemias. E as cartas, amados irmãos, aqui dentro desse contexto, era comum as cartas serem enviadas. É claro, naquele tempo não era WhatsApp, né? Não havia e-mail, então eram cartas as comunicações. E aqui, só que há uma diferença: as cartas, elas eram enviadas, fechadas, lacradas, e ainda tinha o selo do rei, ou o selo de quem estava enviando essa carta, para que essa carta pudesse chegar ao destinatário selada, porque ninguém poderia conhecer o conteúdo da carta. Mas aqui no texto, o texto está dizendo que mandou carta aberta. E por que carta aberta? Todos iam ficar sabendo do que estava escrito naquela carta. E o teor da carta era o quê? Que Neemias estava exatamente tentando, ou levantando o povo para intentando o povo para que o povo fizesse dele rei, e também levantando profetas ou sacerdotes para então profetizar a seu favor, dizendo: este é o rei de Israel. Levantando ali então, amados irmãos, dúvidas e questionamentos sobre a liderança do próprio Neemias. Então, os objetivos dos inimigos aqui nesse texto, enviando essa carta aberta: primeiro, desmoralizar Neemias. Desmoralizar Neemias como
o povo, dizendo, quer dizer que o interesse dele é pessoal. Dizendo que o interesse dele, então, é pessoal. Ele está aqui para, então, se aproveitar de nós, aproveitar que nós estamos construindo esse lugar, que nós estamos construindo, então, os muros de Jerusalém, reconstruindo o templo, tudo exatamente para satisfazer os seus desejos e a sua vontade de ser rei. Desmoralizar a liderança diante do povo. E o segundo objetivo é que aquela carta tinha a intenção de paralisar a obra e os obreiros. Por quê? Porque o versículo 9 vai dizer, porque todos eles procuravam atemorizá-los. Medo, terror. As intrigas fizeram com que o povo e o próprio rei levantassem então contra essa construção e o povo começou a ter medo. Então os inimigos que eles eram e conseguiram de uma certa forma espalhar confusão, medo, intriga, tudo no meio do povo. E essa carta aberta era uma carta de fato, que levantou uma perseguição contra Neemias, ponto de nós mais à frente vamos ver que o povo daquele contexto procurava matá-lo. Os inimigos procuravam matá-lo, o rei procurava matá-lo, todos então estavam começando a destruir ou a tentar destruir a vida de Neemias. A intenção é paralisar a obra. A intenção é paralisar. Muitas vezes, amados, nós acreditamos facilmente nas coisas que as pessoas falam pior dos outros. A psicologia, ela vai dizer que nós temos uma tendência maior a acreditar no defeito das pessoas do que nas qualidades. A psicologia vai ensinar que nós acreditamos mais no erro das pessoas, ou no que a pessoa comete erro, do que nós acreditamos que ela pode se consertar, ou que ela pode ser consertada. Nós temos a tendência de acreditar mais na falsa mentira, na falsidade das pessoas, do que na verdade das pessoas. Nós temos a tendência de acreditar nas fake news e muitas vezes não acreditamos nas verdades. Nós somos assim, seres humanos, e muitas vezes nós acreditamos naquilo que as pessoas falam de mal do outro, do irmão, da igreja, do pastor, da liderança, do irmão ou da irmãzinha. Nós acreditamos. E além de acreditar, nós às vezes espalhamos, passamos para frente. É como se fosse uma carta aberta, mas uma carta que contém só intrigas. E se existe uma coisa que destrói a igreja, se chama intriga. Se existe uma coisa que destrói o relacionamento, se chama intriga, falsidade, mentira. Amados irmãos, isso tudo é obra do inimigo. É obra do inimigo. Muitas vezes a igreja sofre com intrigas. Muitas vezes a igreja sofre com mentiras. Muitas vezes a igreja sofre com boatos. Muitas vezes, amados irmãos, pessoas saem da igreja por causa de intrigas, por causa de mentiras, por causa de falas, que não são falas que vão trazer exatamente edificação. Então, uma intriga, uma mentira, quando espalhada no meio da igreja, traz divisão, traz contenda, traz desgaste, traz separação. E faz o quê?
a obra de Deus paralisar. Faz a obra de Deus paralisar. Então, amados, essas coisas são obras do inimigo, armas do inimigo para tentar parar a obra de Deus, a sua vida, a obra de Deus na vida da igreja. O que Neemias fez combatendo isso? Qual é a atitude de Neemias combatendo a intriga? Ele vai dizer: mandei dizer, no versículo 8, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, é que inventais. Ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido para as intrigas. Ele disse claramente: olha, eu confio, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção do que está acontecendo, e por isso tudo que você está falando é coisa do seu coração, nada que vem exatamente do meu coração, não é parte da minha vida, mas é sim invenção do seu coração. Mentira, o boato, as intrigas, elas são combatidas com a verdade. A verdade. E no texto em questão, amados, essa mentira que visava causar medo, causou medo em muita gente. Muitas pessoas paralisaram, muitas pessoas ficaram paralisadas com medo, mas Neemias não. Por quê? Porque ele combateu a mentira com a verdade. Cuidado, o inimigo quer parar a obra de Deus na igreja, e quer parar a obra de Deus na sua vida, trazendo divisão ou distração, trazendo, amados irmãos, intrigas. E a terceira e última arma ou estratégia do inimigo é exatamente o engano. Veja comigo versos 11 e 12. Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Diante, amados irmãos, de tanto ataque, de tanta persistência e da artimanha do diabo, de tanta fadiga, de tanto cansaço, de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, Neemias tenta buscar refúgio. E onde ele vai? Ele vai ao sacerdote. Ele quer buscar refúgio, ele quer buscar o além, ele quer buscar um momento de refrigério para a sua alma, ele quer buscar um momento em que ele vai buscar ou se encontrar exatamente com a verdade, com algo que vai trazer um certo refrigério ao seu coração. No entanto, ele se depara com mais uma armadilha, mais uma artimanha do diabo. Eles, os seus inimigos, se tornaram e eram pessoas poderosas. Porque, se você perceber esse texto aqui, narra, amados irmãos, que inimigos entre si, Sanbalate, Tobias, Gesem e o resto dos inimigos, eles eram inimigos entre si, porém os inimigos entre si se juntaram, todos eles se juntaram, se uniram para combater o servo do Senhor, para combater a obra de Deus. Então, os inimigos se juntaram para destruir Neemias, para destruir a obra de Deus, para fazer com que a obra de Deus fosse então paralisada dentro daquele contexto. Então, os inimigos aqui são poderosos. São poderosos. Eles têm poder bélico, eles têm poder financeiro, eles têm poder de influência, eles têm muito poder. E o seu poder é tanto que eles o quê? Subornaram o profeta, o tal de Semaías. Esse é um nome comum na Bíblia, Semaías. Cuidado quando você lê Semaías,
na Bíblia você vai ver vários Semaías, mas não é o mesmo aqui. Não é o mesmo. Esse aqui é um falso profeta, é um falso sacerdote. E essa artimanha que envolvia então esses Semaías, o que esse Semaías faz? Olha o sorrateiro, olha o sapatinho de algodão, olha como o diabo é astuto, olha o convite que Semaías faz para um homem que está cansado, fadigado, de tanto lutar contra inimigos poderosos, que desejava ardentemente um momento de refrigério. Ele diz assim: vamos, eu e você, lá para dentro do templo. Lá a gente pode, fecha a porta, e eu e você lá a gente chora, a gente se entrega, a gente louva ao Senhor, a gente faz tudo que deve ser feito. Eu estou aqui parafraseando, né? Lá, não está escrito isso no texto. Isso é uma artimanha. Sabe por quê? Porque Neemias não podia entrar no templo. Neemias não podia entrar no templo. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, lá no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Aliás, eles virão essa noite te matar. Vamos lá para dentro. Para quem está então sofrendo, cansado, fadigado, numa luta intensa contra o inimigo, esse convite parece ser um convite de um oásis no meio do deserto. É um refrigério. Porém, há um engano e há uma artimanha do diabo. Neemias estava sendo tentado a pecar primeiro contra Deus, porque ele não podia entrar no templo. Mas essa é uma artimanha do diabo. Quando você olha para Mateus no capítulo 4, verso 2, ali, na tentação do diabo a Jesus no deserto, o texto ali vai dizer que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o que o diabo fez? Está com fome? Manda essa pedra transformar em pão. Você tem poder para isso. Você é Deus. Você está com fome, você está passando fome por quê? Você é Deus, você pode fazer isso. Olha a sedução, olha o engano, olha a artimanha. E aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. E Neemias está aqui então sendo tentado. Vamos lá para dentro do templo, descansar, relaxar um pouquinho. Quem sabe a gente ora um pouquinho, louva o Senhor. Lá dentro do templo você vai ficar tranquilo, sossegado, você vai estar protegido, porque ninguém vai ousar invadir o templo com você lá dentro, ninguém vai ousar te matar lá dentro do templo. Porém, Neemias não tinha autorização do Senhor para entrar no templo. Se você olhar para o livro Números capítulo 18, verso 7, o texto ali diz: mas tu, se referindo a Arão, e teus filhos contigo atenderei ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio, por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Neemias não era da linhagem de Arão. Ele não tinha o sacerdócio. Ele não podia entrar no templo. Se ele entrasse no templo, ele estaria pecando contra o Senhor, e o próprio Deus teria que matá-lo. O próprio Deus teria que matá-lo. Você olhar 2 Crônicas, no capítulo 26, versos 16 a 21, você vai ver que o rei Uzias ousou entrar no templo. E Deus teve misericórdia dele, que não matou ele não, só deu uma lepra para ele. Só deu uma lepra para ele. Então, amados, Neemias, ele não podia entrar no templo. Então, ao propor a Neemias para entrar no templo, Semaías se revelou sendo um falso profeta.
é preciso nós termos astúcia, ou termos inteligência e discernimento espiritual, amados irmãos. Há uns dias atrás aí, a gente estava discutindo sobre as mentiras grandes que nós vemos por aí, de falsos profetas, mas tem as mentiras sorrateiras, os enganos que passam assim despercebidos, e que muitas vezes nós caímos em enganos que tem por aí por falsos profetas, coisas que às vezes se passam por coisas boas ou coisas de Deus, como na verdade não é. Engano é um engano do diabo. E o diabo quer enganar. O diabo quer trazer ou quer tirar você do foco. O diabo quer pôr intrigas, mas o diabo quer te enganar. Enganar o povo de Deus. E como que nós combatemos isso? Conhecendo a palavra de Deus, com discernimento espiritual, com entendimento a respeito da palavra, porque é sorrateiro. Ele usa um sapatinho de algodão, ele é astuto, e as coisas que ele coloca diante de nós, como assim ele colocou para Daniel as finas iguarias do rei, são coloridas, são bonitas, aparentemente, mas pode nos levar a pecar contra Deus. E esse é o problema. Nós estamos vivendo dias difíceis em relação ao conhecimento bíblico, igualmente difíceis em relação à pregação genuína da palavra de Deus. Querido, você tem várias coisas, várias pregações sendo oferecidas por aí. Você tem várias coisas sendo oferecidas por aí, que talvez se passa como verdade, mas é engano. Engano. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, muitas vezes é anátema. É um falso evangelho. Precisamos abrir o olho, precisamos estar atentos. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, diz: ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos têm se apostatado da fé, muitos têm abandonado a fé, muitos têm sido levados sorrateiramente pelo engano do diabo, muitos têm caído, porque estão sendo seduzidos pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Mas Neemias, mesmo correndo o risco de morte, não negociou a verdade de Deus. Neemias não abriu mão da verdade de Deus em troca das finas iguarias do rei, em troca de um momento talvez de refrigério, de alívio. Ele disse: homem como eu fugiria? Homem como eu vou fugir? Se querem me matar, que me matem. Se querem me destruir, que me destrua. Mas eu vou permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. Eu vou permanecer ao Senhor da obra. Eu vou permanecer fiel à palavra de Deus. Eu vou permanecer sendo crente de verdade. Eu vou permanecer na fidelidade do meu Deus. Eu não vou fugir. E não vou desobedecer ao Senhor. Neemias preferiu morrer nas mãos dos homens do que negociar a verdade de Deus. Quero encerrar, amados irmãos, olhando para esse texto e te dizendo mais uma vez: cuidado, o inimigo quer parar a obra de Deus na igreja e na sua vida. Ele vai tentar te distrair. Ele vai trazer intrigas e levantar intrigas. Não dê ouvidos a intrigas. E ele vai tentar te enganar. Com sacerdotes, com profetas, mas que muitas vezes
está trazendo um engano sobre a vida do povo. Como nós combatemos isso? O texto então nos ensina algumas verdades. Primeiro, tenha discernimento espiritual. Busca no Senhor discernimento espiritual. Nós cantamos aqui nessa noite: Senhor, venha nos encher com o Teu Espírito, venha derramar o Teu Espírito em nós, enche o nosso coração do Teu Espírito. Sabe como você enche o seu coração do Espírito Santo, Senhor? Lendo a palavra de Deus, orando no Senhor, participando dos estudos, participando da vida da igreja, orando junto com os irmãos e orando também na sua casa. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai ter discernimento espiritual. Segundo, a compreensão da importância da obra de Deus. Em qual lugar Deus está na sua vida? Qual a prioridade da sua vida? A sua prioridade é Deus? Ou a sua prioridade é as coisas desta vida? Porque se a sua prioridade é Deus, você vai dizer como Neemias: eu não vou deixar essa obra. Eu vou continuar construindo esse muro. Eu vou continuar sendo um operador de construção nesse muro. Qual a prioridade de Deus na sua vida? Segundo, terceiro, perseverança. Perseverança no propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito você colocou no seu coração diante de Deus? Qual o propósito de você estar na igreja? Qual o propósito de você servir ao Senhor? Qual o propósito de Deus na sua vida? Permaneça nesse propósito, tenha perseverança. Persevere nesse propósito. Não abra mão desse propósito. Continue firme. Continue firme no Senhor. E por último, clame ao Senhor. Dobre o seu joelho ao Senhor. Busque o Senhor em oração. Não perca tempo, não gaste mais tempo orando ao Senhor. Se dobre, se curve diante de Deus. Clame ao Senhor para a sua vida. Busque ao Senhor em oração. Tenha intimidade com Deus em oração. E assim, amados, nós vamos continuar sendo o povo que edifica o muro do Senhor, o muro da Jerusalém, que é a igreja do Senhor. Isso é importante. Permaneça firme. Permaneça firme. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé. Senhor, nós agradecemos a Ti e Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo chamado, pela vocação, pela salvação e por saber, ó Deus, que nós pertencemos a Ti. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor e buscamos a Tua presença nessa hora. Deus, pedindo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê discernimento espiritual, Pai, para entendermos, ó Deus, a obra do Senhor, para continuarmos perseverantes na obra do Senhor, para que possamos, ó Deus, entender que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, que nós temos um inimigo, e esse inimigo, ó Pai, a todo instante, todo momento, quer fazer parar a obra do Senhor, quer fazer, ó Deus, com que a obra do Senhor seja paralisada. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos capacite, ó Deus, para que sejamos assim como Neemias, confiando, ó Deus, no Senhor Jesus, que é o Salvador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso e presente na nossa vida. Aquele, ó Pai, que destruiu todas as obras do diabo, que pisou na cabeça da serpente ali na cruz do Calvário. Nós, ó Pai querido, estamos em Cristo Jesus, e por estarmos em Cristo Jesus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Mas nós sabemos, ó Pai, que ele muitas vezes tenta impedir a obra do Senhor na nossa vida. E nós queremos, ó Pai, resistir, ó Deus Todo-Poderoso, na fé,
resistir, ó Deus, confiando no Senhor, resistir, ó Deus Todo-Poderoso, combatendo o bom combate, para a glória e louvor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja. Não nos permita e não nos deixe, ó Deus, nos desviarmos do propósito do Senhor, da vontade do Senhor, do querer do Senhor, da vida do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as distrações desta vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as coisas que têm nos distraído e que têm, ó Deus, nos levado a gastar energias que deveriam ser gastas, ó Pai querido, na obra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, para a glória do Teu nome. Ah, Deus, usa-nos com poder e graça e nos abençoe, ó Pai querido. Nós te pedimos isso e te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre a Tua igreja que se reuniu aqui nesta noite, e a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E nós dizemos amém.